Ana, bora falar agora de saúde? Exatamente, Renatinha. Hoje é dia de Você, o Doutor, que traz como tema um problema relativamente comum na vida de muitos casais brasileiros que não conseguem ter filhos. Estamos falando da infertilidade. Por isso, a partir de agora, o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreusser, vai explicar as causas, o diagnóstico e também os tratamentos dessa pedra no caminho de quem busca o sonho da maternidade ou paternidade. Doutor, muito bom dia. Bom dia, minha, tudo bem? Queria começar pedindo a sua explicação de em que momento um casal deve desconfiar que é infértil. O casal tem que desconfiar que é infértil quando, depois de 12 meses, ou seja, 1 ano de tentativa para engravidar, não consegue. Ou quando a mulher tem acima de 35 anos, 6 meses tentando engravidar. Ok. E um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que esses casos eu não estou falando de esterilidade, que a mulher ou o homem estéreis é quando não pode ter mesmo filho. Por exemplo, a mulher nasce sem o útero, o homem nasce sem o testículo, não dá para ter filho. Aqui nós estamos falando de infertilidade, quando você pode ter, é difícil, mas você pode engravidar. Agora, a infertilidade, ela é mais comum em homens ou em mulheres? Bom, todos nós, homens, né? Nós achamos que só as mulheres têm problema. Normalmente é o que acontece, e é muito triste isso, empurrarem a culpa para a mulher. Sempre assim. Mas olha a realidade. 40% dos casos, a mulher não pode ter filho. Mas 40% dos casos é o homem que também não pode ter. De igual equivalência. Então é igual. E 20% tem fatores combinados, ou seja, homem e mulher, os dois têm problema. Então, sempre a gente tem que lembrar disso, fazer exames, procurar o médico, fazer tratamento, porque pode dar tudo certo. Para fazer neném precisa de um e de outro, de outro, forma lógico, igual. claro. Agora, quais são as principais causas da infertilidade? Bom, no caso do homem, as principais são alterações no esperma. O esperma tem defeitos de fabricação, digamos assim. Um problema que o homem, um dos mais importantes é a varicocele. O que é varicocele? São varizes que existem dentro do saco escrotal. Isso faz com que a temperatura do esperma seja muito alta e o esperma perde a função. O uso de álcool, cigarro e anabolizantes, porque altera também a função do esperma. E, finalmente, estresse e obesidade. Antes da gente ir para as mulheres, Pois não. nesse caso aqui dos anabolizantes, Sim. homem usou anabolizante na adolescência, na juventude, um pouco mais para frente, para e começa um relacionamento, isso pode causar Pode sim. infertilidade? Então, toda vez que você começar um relacionamento, qual é a minha sugestão? Faça um espermograma. Já já eu vou falar do diagnóstico, mas você que bebe muito, fumou muito, usou anabolizante, antes de falar, nossa, eu vou pensar, faça exame para ver se pode ou não. Já no caso das mulheres, quais são as causas mais comuns? Alterações hormonais, endometriose, ovários policísticos e idade acima de 35 anos. Todos esses são fatores muito importantes que, tanto na mulher como no homem, podem levar à infertilidade. Quais são os exames que eu preciso fazer, tanto para os homens quanto para as mulheres? O homem, como eu acabei de falar, o espermograma é muito importante para ver a função e forma do esperma e, além disso, algum ultrassom do saco escrotal para a gente diagnosticar varicocele, que são aquelas varizes que eu falei. Já no caso das mulheres, medir no sangue os hormônios e o ultrassom transvaginal para ver a forma do útero e dos ovários também é muito importante. E não esquecer, exame clínico, avaliação clínica do casal, não só de um e nem do outro. Por quê? A conversa é tão importante, Ana, porque muitas vezes a mulher fala, doutor, o meu marido está tão cansado, eu chego em casa e ele não quer ter sexo. E a mulher quer engravidar. E muitas vezes é o contrário. O homem fala, doutor, é muito importante fazer uma avaliação clínica, ver os hormônios da tireoide, fazer um exame no homem, ver como é que está a testosterona. É muito importante isso aqui. Agora, existe alguma forma de prevenir a infertilidade? Tem sim. Vamos ver quais são os pontos principais da prevenção da infertilidade. Em primeiro lugar, uma alimentação saudável, completa, legumes, verduras, salada, proteína, tomar bastante líquido. Isso influencia muito na formação dos espermas. Atividade física, tanto para o homem como para a mulher. A mulher é fundamental lembrar que o peso tem que estar normal. Quanto menos obesa eu estou, melhor é. E para isso, cuidado com drogas, álcool e cigarro. Está comprovado
que essas substâncias todas alteram os ovários, o ovário da mulher, com óvulos e o esperma. E faça consulta regular. Não é uma vez por ano, a cada 2 anos, eu quero engravidar, eu vou de vez em quando. Não, é ter uma continuidade, fazer os exames e ver o resultado e tratar disso daí, né? Agora, doutor, tenho uma vida saudável, meu peso está em dia, mas mesmo assim, tenho diagnóstico de infertilidade. Sim. Tem alguma solução? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem 2 métodos muito importantes, né? A FIV, que é a fertilização in vitro, e a inseminação artificial. Vou mostrar para vocês a fertilização in vitro, como é feita. A gente estimula o ovário da mulher com hormônios, né? Ele vai soltar o óvulo, e aí o que a gente faz? A gente põe uma cânula dentro do ovário e tira o óvulo, alguns óvulos. E nesses óvulos, nós vamos colocar o esperma do homem diretamente dentro do núcleo, chamado intracitoplasmático. Aí é uma fecundação in vitro feita no laboratório, é chamada de alta complexidade. Aí os embriões vão ser formados e a gente pode escolher os embriões, geralmente 2, 3, 4 embriões. Aí vocês estão vendo a formação do embrião, né? A célula está multiplicando. E a gente pega esses embriões agora, coloca com uma sonda dentro do útero da mulher. Então, aí no útero, eu já vou colocar o embrião pronto já, 3 ou 4. E esses embriões vão grudar na parede do útero e aí vai crescer o embrião e pode ser que 1 ou 2 fiquem gêmeos ou não. E aí, agora, o outro método é a inseminação artificial. É um método menos complexo e não usado em casos muito graves. Então, o que a gente faz? A gente pega o esperma do homem, coloca num tubo de ensaio, a gente vai tratar esse esperma agora e a gente vai selecionar os espermas mais saudáveis. E como que a gente faz isso? Com exames de laboratório. E com esses exames de laboratório, a hora que eu escolho o esperma, os espermas mais fortes, né? Eu vou pegá-los, vou tirar daí do tubo de ensaio, quer ver? Vou pegar e vou levar agora para dentro do útero da mulher. Então essa inseminação artificial, ela é feita não dentro do laboratório, mas ela é feita dentro do útero da mulher. E aí quando eu ponho o esperma dentro do útero, aí ela vai ovular e o óvulo dela vai lá e fecunda e aí o processo começa. Então, a FIV, a fertilização in vitro, é feita no laboratório. E a inseminação artificial é dentro do corpo da mulher. Muito bem, agora depois dessa aula maravilhosa, eu queria que a gente trouxesse aqui alguns mitos e verdades para poder ajudar casais que buscam pela maternidade e pela paternidade. Tá bom? Vamos lá, Aninha? Bora. Só mulheres fazem tratamento para infertilidade. Isso aqui é mito. Por quê? Por que é mito? Porque o homem também, acabei de falar, 40%, né? Reprodução assistida é sempre o primeiro passo. Não é o primeiro passo. Primeiro a gente tem que ver os exames do homem e da mulher para ver qual é o problema. Mulheres que se exercitam muito têm dificuldade para engravidar. Isso aqui é verdade, porque existe a síndrome da mulher atleta. É mesmo? É verdade. A síndrome da mulher atleta, ela tem osteoporose, é muito magra e ela não menstrua. E ela tem dificuldade para engravidar. Caramba, isso aqui é uma novidade para mim. E essas mulheres atletas mesmo, que vão para fazer precisa tomar muito cuidado porque não engravida, porque não tem hormônio. Útero retrovertido afeta a fertilidade. Não é verdade. O útero, você consegue engravidar e ele vira de posição quando engravida. Anticoncepcional causa infertilidade. A anticoncepcional não é que causa. Quando eu estou tomando a pílula, eu estou infértil, claro. Pronto, porque você está fazendo exatamente a prevenção. Mas quando eu paro de tomar a pílula, depois de 3 a 6 meses eu posso engravidar. Tudo pode voltar ao normal. Tudo pode voltar ao normal. Sei até de alguns casos que foram até mais rápidos do que 3 a 6 meses. E existe mesmo, Ana, você tem razão. Fazer sexo todo dia aumenta a chance de engravidar. Não é verdade, porque às vezes eu tenho um problema para engravidar, eu posso fazer sexo 10 vezes ao dia que eu não vou engravidar. Eu tenho um problema. Obesidade interfere na fertilidade. Isso é uma grande verdade, porque a obesidade faz com que certos hormônios inibam a minha gravidez e eu posso até perder o filho. Isso tanto para homem quanto para mulher? Quanto para mulher, os mulher, dois. No caso da mulher, ainda mais severo, E certo? é mais severo porque ela pode ter aborto no primeiro mês, no segundo mês. Então, cuidado com a obesidade. E, em último lugar, quem já teve filhos não pode ser infértil. Você pode ter o primeiro filho e depois não ter mais. Você pode ficar infértil depois da segunda gravidez ou da primeira. Então,
Esses são os mitos e verdades que a gente apresentou hoje aqui. Tá vendo porque é tão importante esse verdadeiro consultório médico ao vivo aqui para todo o Brasil, para todo mundo. Doutor, muito obrigada. Prazer estar com vocês Semana aqui, que viu? vem tem mais Mais consultório. um consultório. Obrigada. Boa semana. Renatinha, é importante a gente saber tudo o que acontece com o nosso corpo e principalmente com as nossas decisões na vida. Com certeza, Aninha. Informações importantíssimas e com fera, né? Com um craque explicando Sim. tudo Obrigado, isso. Renatinha. De forma tão simples, fica tudo mais fácil de entender. Obrigada, viu, Obrigado, doutor? Renato.